A paz bendita do Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Recentemente, eu tive um debate e o mesmo foi gravado. Posteriormente, ele foi liberado no programa Fora da Caixa. E ao assistir o debate, eu constatei que uma parte dele estava cortada. E nós fizemos a edição agora com o debate completo. Portanto, vocês assistirão o debate completo, porque aquela parte que ficou faltando, agora nós estamos fazendo a edição e será completo o debate. Deus que abençoe a todos vocês. Olá, meus queridos irmãos e amigos, eu sou o pastor Ivan Santos e está começando mais um programa Fora da Caixa. Nesta ocasião, estaremos aqui com mais um debate, onde o tema será sobre a Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica, existe um único Deus que se manifesta em ocasiões distintas, em pessoas distintas como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo os três um só, ou nós temos um Deus que manifesta simultaneamente o seu ser em pessoas distintas, como é defendido na Trindade. Temos aqui, nessa ocasião, dois convidados especiais, pastor Nicolas Borges. Pastor Nicolas, é um prazer tê-lo novamente no programa. De qual igreja que o pastor é? Fale um pouco sobre você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou pastor na Igreja Batista Redenção, fica na zona norte de São Paulo. Também sou coordenador do Seminário Teológico Redenção, também ali na Igreja Batista Redenção. Quem quiser conhecer mais da nossa igreja, é só entrar no site igrejaredenção.org.br. Tem também o site do seminário, seminarioredenção.com.br. Ali tem as atividades, os cursos e também o nosso canal no YouTube, onde as pessoas podem ver as pregações, os estudos bíblicos que são ministrados lá na igreja. E é um prazer estar aqui para falar desse tema tão relevante, tão importante. Sim, e temos aqui também, pela primeira vez no nosso programa, o pastor Luiz Mendes, né? Pastor Luiz Mendes, tu vem de onde? Qual igreja? Eu venho de Araçatuba, Igreja da Mensagem Revelada. Eu pastoreio uma vasta região no estado de São Paulo. E para mim é honroso estar aqui para juntos termos um debate de alto nível no campo das ideias, né? Eu vou defender a tese. Na verdade, pastor Ivan, eu havia acordado com o pastor Juliano que o debate seria mais precisamente em torno do batismo em nome de Jesus versus o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, esse foi o assunto que eu acordei. Então, esse será o assunto. Porque, assim, como é um dos subtópicos, né, que envolve a questão da doutrina da Trindade. Exatamente. E provavelmente o debate em algum momento vai entrar por essa questão, mas vai ser conforme foi tratado, né? A questão do batismo em nome de Jesus ou não. Cada um tendo dado as suas considerações iniciais, eu quero passar para o pastor Luiz Mendes, a fim de que ele possa, então, expor melhor o que ele vai defender e por que assim ele o defende. Eu vou defender a tese do batismo apostólico em nome de Jesus Cristo, levando em consideração que o livro Atos dos Apóstolos não é propriamente um livro de Atos dos Apóstolos, e sim do Espírito Santo nos apóstolos. Em todos os registros batismais contidos no referido livro, o batismo foi em nome do Senhor Jesus.
As Escrituras nos dizem que tudo que formos fazer é em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Se é uma reunião, é no nome dele. Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Se é uma oração, é no nome dele. João 14:13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se é curar os enfermos, é no nome dele. Atos 3, versículo 6. Pedro disse para aquele aleijado: o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Também para Enéas, em Atos 9:34, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Se é expulsar demônios, é no nome dele. Marcos 16:17. Em meu nome expulsarão demônios. Se é remissão dos pecados, é no nome dele. Atos 10:43. Acerca dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Lucas capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Portanto, eu vou defender o batismo tal como foi praticado pela igreja nos seus tempos primórdios, em nome do Senhor Jesus. Que bacana. Pastor Nicolas, o batismo em águas para o salvo regenerado, ele deve ser realizado com a fórmula batismal em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bom, eu acredito que nós devemos seguir o modelo que Jesus instituiu em Mateus 28, quando ele diz no versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade, como o seu Luiz disse, que de fato em Atos nós vemos várias vezes os apóstolos falando que realizavam em nome de Jesus, batizavam em nome de Jesus, mas isso não é uma contradição com o que Mateus está ensinando. Isso, na verdade, só mostra que os apóstolos eram autorizados, eles estavam ali autorizados pelo Senhor Jesus, e muitas vezes na Bíblia, quando nós vemos menção ao nome, o que na verdade está sendo dito não são as letrinhas ali, mas é a própria pessoa, é o próprio indivíduo que está sendo chamado ali, que está sendo colocado ali. Quando, por exemplo, nós vemos em Atos falando que eles criam no nome, eu tinha relação com o nome, então isso diz respeito ao próprio Senhor Jesus. E quando eles batizam em nome de Jesus, eles estavam batizando, vinculando aquelas pessoas a Jesus, colocando aquelas pessoas, reconhecendo aquelas pessoas no seio da igreja, e isso não contradiz o que Mateus 28:19 diz. O que na verdade acontece é que, eu imagino que o seu Luiz vai chegar nisso, é a ideia de que o batismo em nome de Jesus, e não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um indicativo de que, na verdade, não existem 3 pessoas da Trindade. Por isso que, inclusive, o tema toca na questão da Trindade. Porque o batismo em nome de Jesus, ele enfatiza essa questão da unicidade de Deus, ao passo que a fórmula batismal de Mateus 28:19, ela parece apontar, o que de fato aponta, para a realidade da Trindade, bem como outros textos que enfatizam isso. O que a gente tem que perceber, porém, é que as referências de Atos em que fala do batismo em nome de Jesus não estão excluindo essas referências não estão excluindo a existência de outras pessoas da Trindade. E o que isso, portanto, se alinha com Mateus 28:19. Então, eu defendo que existem 3 pessoas da Trindade, um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, e quando o indivíduo é batizado, ele está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está sendo conectado, associado, identificado a esse Deus uno e trino. Então, essa é a posição que eu defendo. Pastor Luiz, você tem agora alguns minutos para fazer algum contraponto, se quiser já considerar Mateus 28:19, onde temos a
fórmula batismal. Pastor Nicolas, respeitosamente, eu gostaria que quando o senhor se dirigisse a mim, me chamasse de pastor e não de seu Luiz, tá? Porque assim, nós estamos aqui em um debate de alto nível e eu vejo que você é bem mais jovem e eu te considero como pastor, como um grande expositor da palavra, né? Então eu estou aqui na posição de pastor. Claro, não é uma ofensa me chamar de seu Luiz. Vamos acordar então, nós não nos chamarmos de pastor, porque eu sou muito zeloso, seu Luiz, vou continuar chamando de seu Luiz, o seu como uma fórmula de respeito. Porque eu sou muito zeloso quanto à questão do título de pastor, porque é um título sacrossanto. Sim. E eu tenho muito cuidado ao chamar alguém de pastor, estando ciente, conhecendo o que a outra pessoa ensina, o que a outra pessoa prega, porque eu não posso aplicar um título sacrossanto a alguém que eventualmente ensine algo que não condiz com esse título. Então, para evitar uma incoerência da minha parte, eu prefiro não fazer isso. A mesma coisa, por exemplo, eu não chamo alguém que se auto-intitula apóstolo, eu não chamo de apóstolo, porque eu acredito que aquela pessoa não seja apóstolo. Do mesmo jeito, eu não chamo uma mulher de pastora, porque eu não acredito no ofício pastoral às mulheres. Então, para evitar constrangimentos, eu acho que a gente pode nos referirmos eu chamo o senhor de seu Luiz, e o senhor pode me chamar de Nicolas. Assim nós evitamos constrangimentos. Sim. Legal. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, se analisarmos o versículo que antecede o 19 ao 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lendo no livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 11, está escrito que o poder pertence a Deus. Quando Jesus reivindicou que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, ele assumiu plenamente todas as prerrogativas da divindade. Porque se existissem mais dois, eles tornar-se-iam impotentes. É que em Jesus Cristo se concentrou toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quando ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele passou para os discípulos o entendimento, a compreensão que nele estavam os títulos, 3 títulos da divindade suprema, porque só assim ele diria: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Pai está no Filho, João 14:10, está escrito: o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Filho é encontrado em Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo, que é Deus em uma outra manifestação, é encontrado em Jesus. Porque em João 14, 17, ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque nem vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ó, o verbo habita. Quem habitava com os discípulos era Jesus. E logo em seguida ele disse: estará em vós. Por uma razão óbvia, Jesus como corpo, um corpo não pode habitar em outro corpo. Mas quando ele disse: o Espírito de verdade habita convosco e estará em vós, ele referia-se que viria em uma outra manifestação. E dessa vez sim, ele não estaria com os discípulos, ele estaria nos discípulos. João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança
da glória. E no sentido individual, Paulo disse, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Jesus, sabendo que os apóstolos tinham alcançado esse entendimento e querendo que o batismo fosse no nome dele, ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E os apóstolos entenderam de imediato que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos da divindade concentrados em Jesus Cristo, mas que Jesus exigiu o nome daqueles títulos, razão pela qual, em todos os registros batismais, é importante, pastor Nicolas, que quando, no dia de Pentecostes, aquela multidão ávida, compungida pela pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. A pergunta não foi feita só a Pedro, foi feita ao colégio apostolado. Então Pedro respondeu no nome de todos os apóstolos. Se houvesse qualquer incongruência, qualquer deslize de Pedro ali, certamente Mateus teria se manifestado. No entanto, aquela resposta foi em nome de todos os apóstolos. E ali, meu irmão, Pedro não disse seja batizado sob a autoridade de Jesus. Para mim isso é um arranjo teológico. Ele disse seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque assim, eu não creio na regeneração batismal. A água não regenera, quem regenera é o sangue. 1 João 1, versículo 7, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas a água está incluída no plano da salvação. Marcos 16, quem crê por batizado será salvo. 1 Pedro 3, 21, vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, porque não é a água que remove a imundícia da carne, mas de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, se o batismo está incluído no plano da salvação, o plano salvífico foi executado na pessoa de Jesus Cristo. 1 Timóteo 4,10 diz, Deus é salvador de todo homem. E quem é o salvador? É Jesus que é o Salvador. Judas 25, ao único Deus Salvador nosso por Jesus Cristo. Atos 4,12, e não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Certo, seu Luiz. Então deixa eu ver se eu entendi. Aqui, quando Jesus fala em Mateus 28,19, que o batismo tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, isso aqui são, essas palavras são títulos, não são pessoas. O Pai é um título, o Filho é um título e o Espírito Santo é um título, é isso? É título. Eu posso responder? Se você puder ser objetivo, só para eu poder continuar o raciocínio. São títulos de uma pessoa. Isso, então são 3 títulos de uma pessoa só, não são 3 pessoas. Não são 3 pessoas. São 3 títulos para uma única pessoa, um único ser. É isso? 3 títulos para uma única pessoa. Então, o senhor defende uma espécie de modalismo. Modalismo. Uma espécie Seria de modalismo bíblico. 3 modos de Deus se manifestar aos homens. Ok, então deixa eu só explicar para o pessoal que está em casa o que é o modalismo. Talvez seja uma palavra que eles não conheçam, né? Modalismo ou sabelianismo, como também foi conhecido ao longo da história, foi a ideia apresentada lá nos primeiros séculos da igreja de que existe uma única pessoa na divindade e que ao longo da história essa pessoa da divindade foi usando várias máscaras, foi usando cumprindo vários papéis. Então no Antigo Testamento era o Pai, no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, é Jesus, e em Atos, em diante até hoje, é o Espírito Santo. E essa visão foi condenada como heresia muito cedo, foi colocada como heresia pelos primeiros teólogos, isso se consolidou, algumas variações disso também foram condenadas. A ideia de que o Pai, por exemplo, teria morrido na cruz, a heresia conhecida como patripassionismo, também foi condenada. Homens que se levantaram contra isso, por exemplo, Tertuliano de Cartago, isso aí na metade do 2º século,
Ele que cunhou, ele que desenvolveu ali alguns termos, alguns neologismos que são usados nessa discussão, né? Depois você tem também Atanásio, validando, consolidando a doutrina da Trindade em oposição a outros ensinos. Enfim, tudo isso daí foi colocado, apresentado ao modalismo, sabelianismo e os seus desdobramentos, as suas outras vertentes, foram apresentados como heresia, porque isso afeta a personalidade trina de Deus, um Deus, 3 pessoas. Isso afeta o modo como o relato bíblico apresenta as pessoas da divindade, e isso tem implicações na nossa salvação. Tanto que é dito, um teólogo do século XVII disse o seguinte: assim como aquele que nega a Trindade pode perder a sua alma, aquele que luta demasiadamente para entendê-la pode perder o seu juízo. Porque se nós negamos a doutrina da Trindade, nós incorremos em alguns perigos. Porque quem é a pessoa que morreu na cruz? Quem é a pessoa que ressuscitou Jesus no túmulo, que trouxe ele à vida? Quem atesta que o pagamento de Jesus foi suficiente? Todas essas questões passam por isso. Então a Trindade, na discussão da história da igreja, ela não foi apenas um capricho, ela não foi apenas um preciosismo de palavras. Ela passava pela questão da salvação, passou pela questão da divindade de Jesus, no caso do arianismo, e tantas outras discussões que nós tivemos nesse campo aí. O pastor mencionou aqui em Mateus 28, voltando agora que nós já definimos a posição modalista que o senhor defende, voltando agora para a questão de Mateus 28, o pessoal de casa agora tem esse pano de fundo aí em mente. Quando o senhor fala que a afirmação de Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, significa que ali Jesus como que incorporou plenamente a divindade, isso me soa estranho, porque dá a entender que Jesus antes disso não era plenamente divino, o que seria um grande problema. Porque se ele não fosse plenamente divino antes dessa fala dele, se ele já não tivesse toda a autoridade, como o senhor bem citou o Salmo, isso incorreria num problema porque ele não poderia ter pago o preço infinito pelo nosso pecado. Isso compromete a nossa salvação. Então a nossa soteriologia depende de Deus fazer-se homem para morrer pelos pecados. E em nenhum momento Deus pode ter perdido atributos. Em nenhum momento Deus pode ter deixado seus atributos de lado. Ou em nenhum momento ele pode ter conquistado, reconquistado, ou qualquer palavra que a gente possa usar para isso, os seus atributos novamente. Ele tem que ser plenamente divino o tempo todo para garantir a nossa salvação. Caso contrário, isso não seria possível. Por isso que em Romanos nós vemos que ele é o justo e o justificador daquele que tem fé. Porque ele forneceu o meio de salvação e ele próprio ratificou, confirmou essa salvação. Então, quando nós vemos Mateus 28, 18, falando toda autoridade me foi dada no céu e na terra, esse texto está falando que Jesus, como Messias, como Deus homem, ele agora tem plenos direitos que ele conquistou pela sua obra como representante da humanidade. Porque antes da sua encarnação, ele não era Deus homem. Antes da encarnação, Jesus era apenas Deus. Mas, como diz Filipenses 2, ele se humilhou e essa humilhação envolveu ele vestir-se de humanidade. Mas ele não perdeu a sua divindade por causa disso. Então agora ele tem autoridade no céu e na terra como Deus homem. Ele pode ser aquele representante da humanidade a que antes, por não ser homem, não era possível. E agora ele pôde, e de fato o foi, e por isso ele tem essa autoridade nesse sentido criacional. Tanto que Mateus abre o seu evangelho, a gente tem que lembrar disso, né? Falando que no primeiro capítulo, que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa menção lá no começo não é por acaso. Ao falar que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão, Mateus está puxando todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento e agora são cumpridas por esse Jesus que é Messias, que é o ungido, que é o Cristo prometido nas páginas do Antigo Testamento. Portanto, quando ele fala ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas palavras não são títulos. Ele não está rogando para si título algum.
Pai, Filho e Espírito Santo são, de fato, nomes que dizem respeito às três pessoas da divindade. De fato, talvez o senhor queira mencionar, não sei como o senhor interpreta isso, mas o nome aqui, de fato, está no singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se fossem títulos, eu acho que não teria essa construção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já que nós até mencionamos que nome tem uma relação com indivíduos, né? E aqui, no caso, a gente está falando da divindade. Então, são três pessoas que compartilham a mesma essência divina. Isso é o que a doutrina trinitária defende. Então, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é identificar-se com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compartilham a mesma divindade. Inclusive, o senhor mencionou Atos, né? Mas eu quero lembrá-lo que em Atos 4, nós vemos as pessoas da Trindade. Atos 2, o texto que o senhor citou, né? Quando Pedro fala sobre a obra de Jesus e o que eles deveriam crer, Pedro menciona as três pessoas da Trindade ali. Ele fala que Jesus foi ressuscitado e ele fala sobre o Espírito Santo como indivíduos realmente distintos. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Quem é esse que aprovou Jesus? O Espírito de Deus, Espírito Santo. Aqui não fala Espírito Santo, aqui está falando Deus. Mas Deus é Espírito. Deus é Espírito. 4:24. Amém. Deus é um ser espiritual. 3:17. Isso. Deus é Espírito. Deus, ele não tem corpo, ele é invisível, como Paulo fala em 1 Timóteo. Isso significa Deus ser Espírito. Agora, dentro da divindade existe o Espírito Santo, que é uma pessoa, que inclusive no embate histórico com os pais capadócios, foi a grande questão. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma força, é uma coisa, né? O Espírito Santo é alguém ou é algo? E ficou batido martelo que o Espírito Santo é alguém, não algo. Você pode mentir para o Espírito Santo, como Ananias e Safira fizeram. Ele tem emoções, ele tem intelecto. Paulo fala em 1 Coríntios que ele conhece a mente do Senhor. Então isso aí mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. E para ele conhecer a mente de Deus, inclusive, ele tem que ser distinto do Pai. Então existe uma personalidade própria do Espírito Santo. Mas continuando aqui, ele diz aqui, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele dentre vós, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Quem foi que ressuscitou Jesus? Deus. E, na verdade, vários textos mostram isso. Se nós olharmos, por exemplo, Atos 5, um pouco mais para frente, é dito assim, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Tem uma distinção aí. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de considerar Israel arrependimento e remissão de pecados. E olha aqui o Espírito Santo que eu mencionei. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então você tem as três pessoas trabalhando em harmonia, mas distintamente. Então, pastor, eu acredito que a menção de Pai, Filho e Espírito Santo como títulos, eu acho que não estão em harmonia com o ensino de Atos, inclusive, que o senhor citou, onde nós vemos essa distinção e não são títulos. Por favor. Pastor Luiz, fique à vontade, apresente seus contra-argumentos. Pastor Nicolas, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 18, explicitamente a Bíblia diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe desposada com um varão cujo nome era José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora surge uma pergunta, se uma mulher concebe de um determinado homem, por exemplo, do José, do Pedro, do João, quem é o pai da criança? É aquele de quem ela concebeu. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai daquele corpo chamado Jesus? O Espírito Santo. Aí você vai para o versículo 20. Está escrito assim, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. Se o que está gerado de uma mulher é do Manuel, ou do Pedro, do João, então a paternidade atribui-se ao Manuel ou ao João. Então, se Maria concebeu do Espírito Santo, atribui-se a paternidade de Jesus ao Espírito Santo. É importante eu fazer essa declaração. Nós não cremos em um unicismo radical que o Pai seja o Filho. Nós cremos que o Pai está no Filho. Por exemplo, eu posso estar no carro. Eu não sou o carro, eu estou no carro. Eu posso estar em casa. Eu não sou a casa, eu estou em casa. Eu estou dentro da casa. O grande Pai, o Espírito, ele é invisível, não tem como negar. 1 Timóteo 1,17, ao único Deus, imortal, invisível. 1 Tessalonicenses 6,16, aquele que ele só tem imortalidade e habita na luz inacessível que o homem nenhum viu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, a primeira parte, Deus não foi visto por homem algum. Então, Deus, sendo Espírito, para que ele pudesse se relacionar com os homens, ele necessitou de um corpo. E esse corpo ele gerou, e o corpo gerado recebeu o título de filho, que sem dúvida foi Deus na emanação, foi a parte humana de Deus. Até porque as profecias messiânicas do Velho Testamento nos dão conta que ele seria Deus. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, quando Mateus fez a alusão do cumprimento da profecia de Isaías no capítulo 7, versículo 14, ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que da parte do profeta fora dito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus era a parte humana de Deus, era a parte humana. Agora, o grande Espírito Deus habitou naquele corpo. Eu quero deixar bem claro que eu não creio na doutrina nestoriana de duas naturezas, mas dando pessoalidade para cada natureza. Parece que o senhor... Não, parece desembocar nisso. Espera aí que eu vou explicar. Eu não creio na doutrina nestoriana dando pessoalidade para cada uma, para cada natureza. Eu creio na natureza hipostática de Jesus, que não deve ser confundida, mas estavam infundidas. Jesus atuava como homem e como Deus. Como homem, ele dormia no barquinho. Como Deus, ele repreendeu a tempestade. Ao mesmo tempo. Como homem, ele sentiu cansaço. Como Deus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. Como homem, ele chorou no túmulo de Lázaro. Como Deus, ele disse: Lázaro, sai para fora. Como homem, ele amaldiçoou a figueira. Como Deus... Não, como homem ele sentiu fome. Como Deus, ele amaldiçoou a figueira. E a figueira secou até as raízes. Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: Pai, a divindade, o Espírito. Filho, a humanidade. O corpo, através do qual Deus se fez conhecido. O irmão citou aí uma escritura que quem ressuscitou a Jesus foi Deus, e eu concordo. Só que se você ler João, capítulo 2, versículo 19, Jesus disse assim: vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias o levantarei. Agora veja bem um verbo: em 3 dias o levantarei. Quem levantou aquele corpo? Não foi o Pai? Pois Jesus disse em João 14, 10, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Você me disse que Pai, Filho e Espírito Santo seriam nomes. Eu te pergunto, você se chama Nicolas. Se perguntar para, não sei se você tem filho, mas se perguntasse para o teu filho, qual o nome do teu pai? Ele responderia que é pai. Você tem um nome? Você é Nicolas. Então Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, mas ele tem um nome. E o profeta Isaías profetizou no capítulo 52, versículo 6, porque o meu povo conhecerá, futuro, o meu nome. Deus revelou o seu nome em um tabernáculo de carne.
ele revelou seu nome em Jesus. Na oração sacerdotal, João 17, 26, Jesus disse assim para o Pai, que era ele como humano, falando ao Espírito Deus. Ele disse assim: manifestei o teu nome. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, ele disse que os discípulos conheceram o nome do Pai. Agora eu te pergunto, que nome que eles conheceram? Eles falaram em outro nome, a não ser Jesus Cristo? Ou Pedro será que nome é a pessoa? Só um momentinho para me concluir. Pedro disse em Atos 4,12 que não há salvação em outro nome. Paulo disse em Colossenses 2,9 que esse nome está sobre todo nome. Efésios 3, 14 e 15, me põe de joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, quando Jesus disse, manifestei o teu nome, eu lhes fiz conhecer o teu nome, os discípulos conheceram o nome do Pai. E por eles conhecer o nome do Pai, eles usaram o nome do Pai que foi exigido em Mateus 28, batizando em nome de Jesus Cristo. O livro Atos dos Apóstolos é a igreja em ação em seus tempos primórdios. Se a igreja batizou assim, é assim que nós devemos batizar. Paulo batizou assim, ele chegou em Éfeso e encontrou 12 varões que tinham sido batizados no batismo de João. E, no entanto, Paulo ali os batizou em nome do Senhor Jesus. Atos 19, do versículo 1 ao 5. E ele disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Depois eu quero argumentar mais sobre o batismo. Pastor Nicolas, e aí? Bom, só mencionando a questão de Mateus, sobre a geração de Jesus, né, sobre a encarnação de Jesus, seu Luiz, me parece estranho pensar o seguinte. Primeiro, uma questão lógica. Se nós estamos falando que existe uma única pessoa na divindade e que essa pessoa ela assume formas distintas e tudo mais, como o modalismo ensina, então, se o Espírito Santo, na argumentação do Senhor, seria o Pai de Jesus, que eu acho que não é, pelo peso que eu vou mostrar aqui, então, como funcionaria isso se há uma pessoa só? Então, Jesus é o Pai dele mesmo, nessa dinâmica? Porque se eles são a mesma pessoa em momentos distintos da história, e o Espírito Santo atuou ali para gerar Jesus no ventre, então Jesus seria o pai dele mesmo. Ele não poderia ser o pai dele mesmo. Não poderia. Ele não poderia. Isso, exato. Esse é o ponto, não poderia. Não poderia, não mas poderia. eu explico. Então, calma, o senhor já vai explicar daqui a pouco. Mas, só lembrando aqui que Mateus e Lucas concordam na atuação do Espírito Santo na encarnação de Jesus. Do mesmo modo que nós vemos o Espírito Santo atuando na Escritura. O que o Espírito Santo fez na Escritura? O Espírito Santo atuou na Escritura usando homens pecadores para registrarem a palavra de Deus. O senhor concorda com isso, certo? E qual foi a atuação do Espírito Santo nesse caso? O Espírito Santo preservou a Escritura de erros, preservou a Escritura de enganos. Na encarnação, o Espírito Santo também preservou Jesus de pecado, para que Jesus pudesse, na sua encarnação, nascer sem pecado. Então, quando diz aqui que o Espírito Santo atuou no nascimento, na concepção de Jesus, não está falando aqui sobre o Espírito Santo ser pai de Jesus, mas está garantindo a preservação da santidade, da pureza de Jesus, que não seria contaminado pela pecaminosidade de Maria, já que Jesus, sendo humano, deveria, a rigor, herdar a natureza pecaminosa, o que não aconteceu pela ação do Espírito Santo. Então, o paralelo com a bibliologia é muito elucidativo. E Lucas 1,35 ressalta isso para nós. Diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Interessante aqui, Espírito Santo e Altíssimo, separados. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Então você tem aqui exatamente a atuação do Espírito Santo na preservação disso, fazendo o paralelo que nós falamos da bibliologia. Então, seria muito estranho, logicamente, nós entendermos que o Espírito Santo é o Pai, e seria biblicamente estranho nós entendermos isso também, já que nós entendemos de modo claro aqui por esse texto qual é a função de cada pessoa da Trindade no plano da encarnação, no projeto da encarnação e na execução desse plano. Agora, quando o Senhor fala de um estar no outro, né, e isso daí realmente o texto bíblico diz, não há para negar, não há como negar isso. Isso é o que é entendido pela doutrina da mútua habitação, não há problema nenhum nisso. Quando, por exemplo, Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus está conosco todos os dias? Ou melhor, por meio de quem Jesus está conosco todos os dias? Ora, Jesus está conosco todos os dias por meio da habitação do Espírito Santo. Mas isso não torna Jesus e o Espírito Santo uma pessoa só. Tanto que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Quando nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, Jesus falando que ele anda por meio das igrejas, que são ali os candelabros, e ele fala que as pessoas deveriam ouvir a voz do Espírito, o que o Espírito diz às igrejas, mas em nenhum momento as pessoas se confundem. Quando ele fala que ele está no Pai, né, ele e o Pai viriam naquele indivíduo e fariam morada, isso fala da mútua habitação, mas isso não significa confusão de personalidades. É isso que nós precisamos distinguir muito bem. O Filho continua sendo Filho, o Pai continua sendo Pai e o Espírito continua sendo Espírito. Mas, por conta dessa realidade que nós não entendemos, porque nós não somos seres pluripessoais, nós não somos seres tripessoais, nós somos seres monopessoais, unipessoais. Nós não compreendemos isso. E para isso foge da nossa alçada de fato. Como pode isso acontecer? Como pode ser essa relação trinitária? Como pode ser essa mútua habitação que não confunde as pessoas? Nós não entendemos isso. E não tem problema nós não entendermos isso, porque tem muitas coisas que nós não entendemos. O senhor mencionou a união hipostática. O senhor não entende a união hipostática. Eu também não entendo a união hipostática. Aliás, quando ao longo da história da igreja tentaram explicar muito a união hipostática, caíram em algumas heresias, como o senhor mencionou, nestorianismo e muitas outras que foram condenadas nos primeiros concílios da igreja. Então, tem coisas que nós não conseguimos entender mesmo. E tá tudo bem, não tem problema nós não entendermos, nós aceitamos. E a questão da doutrina da Trindade é mais um exemplo disso. É algo que nós não entendemos, mas que nós aceitamos. Porque disso depende a compreensão não só do texto bíblico, mas disso também depende alguns elementos da nossa salvação. Como eu mencionei, quem foi que morreu na cruz? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito Santo? Ora, sabemos que foi o Filho que morreu na cruz. Não foi o Pai, foi o Filho. Mas não foi só a parte humana de Jesus que morreu na cruz. Deus morreu na cruz em Jesus Cristo. Mas isso não torna o Pai e o Filho a mesma pessoa morrendo na cruz. Senão nós cairíamos no patripacionismo. Quem foi que ressuscitou Jesus? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo ou foi o próprio Jesus? Ora, o texto bíblico diz que foi o Pai, mas é evidente que eles são o mesmo Deus. Então eles compartilham dessa essência divina, eles compartilham dos mesmos propósitos, compartilham do mesmo plano e assim por diante. Então eu acredito que nós precisemos acompanhar o que a Bíblia diz sem tentar dar explicações onde ela não dá. Porque se nós sobrepormos os conceitos, nós embaralhamos tudo, e se nós tentarmos explicar demais aquilo que nós não conseguimos compreender pela nossa própria limitação, nós também caímos em problemas. O unicismo é uma tentativa, unicismo, modalismo, sabelianismo, é uma tentativa simplista, com todo respeito, simplista, de, por alguns paralelos, tentar colocar tudo numa cesta só. Todas as pessoas da divindade numa pessoa só. Mas a Bíblia apresenta essas distinções e nós temos que respeitar isso. O senhor mencionou várias vezes o nome. Seu Luiz, quando eu expliquei que quando a Bíblia fala de nome, ela fala do indivíduo. Não há salvação em nenhum outro nome. Ora, é o nome de Jesus que salva? Se alguém falar o nome de Jesus aleatoriamente, essa pessoa vai ser salva? Não. Quem salva? A pessoa. Jesus é o Salvador. Então, ele é o Salvador. É o indivíduo. Nome diz respeito ao indivíduo. Eu sei disso. Quando Jesus fala, eu fiz o seu nome conhecido, portanto, ele se refere a quê? A pessoa do Pai. Ele se refere à divindade. Eu, como revelação máxima de Deus, que de fato ele é,
a expressão exata do seu ser, João fala, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, essa expressão máxima apontava para Deus, porque Jesus, sendo Deus, de fato, quando viam ele, viam Deus, mas isso não torna Jesus o Pai. Então, essa distinção tem que ser preservada, ainda que existam pontos em que nós não entendamos como isso acontece. E quando Jesus fala que veio testemunhar do nome, apresentar o nome, está falando do Pai. Quando ele fala que ele veio em obediência ao Pai. Quando ele fala que ele enviaria o Espírito Santo, é alguém distinto dele, mostrando, reforçando isso também. Mas eu queria encerrar essa questão do nome, essas considerações que nós tratamos até aqui, fazendo uma outra pergunta para o senhor. Pastor Nicolas, nós vamos ter que chamar um breve intervalo, e assim que nós retornarmos, você faz a pergunta, e aí o pastor Luiz, com o tempo dele para poder responder. Meus queridos irmãos e amigos, o programa Fora da Caixa fará um breve intervalo e retornaremos em instantes. Depois do curso Preparando Pregadores e da especialização em escatologia bíblica, nós pensamos em um novo curso. Depois de diversos pedidos, chegou a hora de um curso de teologia sistemática, um aprofundamento dentro das doutrinas da fé cristã, as doutrinas que são essenciais. Já parou para estudar a soteriologia, a doutrina da salvação, o que é a justificação, a adoção, a regeneração, o plano de Deus salvífico para a humanidade? Já pensou em estudar a doutrina de Deus, os seus atributos, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, tudo isso e muito mais. E ainda nós estamos ofertando liderança cristã, homilética e história de Israel. Tudo isso dentro de um curso 100% online. Você adquire alguns materiais e ainda recebe o nosso certificado. Para estudar comigo, clique no link abaixo e se aprofunde no curso de Teologia Sistemática. Vem com a gente. Meus queridos irmãos e amigos, o programa Fora da Caixa está de volta e o pastor Nicolas ficou de fazer uma pergunta, vai fazer a pergunta. Na sequência, nosso querido pastor vai fazer aqui as suas considerações ao que foi dito anteriormente e vai também responder a pergunta. Então, a minha pergunta é sobre o texto de Mateus 24 e Atos 1, em que Jesus está falando sobre o seu retorno. E nesse texto, Jesus deixa muito claro que ele, em termos de personalidade, de indivíduo, é diferente do Pai. Porque ele diz assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, existe uma informação que o Pai tem e que o Filho não tem. Esse texto é um texto debatido mesmo entre o círculo trinitariano, né, o pessoal que acredita na Trindade, mas todos concordamos que esse texto aqui aponta para uma separação de personalidade, de indivíduo, entre o Pai e o Filho, tanto que há uma informação que o Pai tem e o Filho não tem. Em Atos 1, Jesus reforça isso, falando, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Inclusive, depois ele menciona o Espírito Santo, falando, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, cumprindo uma promessa que Jesus já tinha dado lá em João, quando ele fala que ele enviaria um outro Consolador que estaria com eles, os capacitaria a lembrar de tudo que fora dito e tal. Mas a questão é assim, como pode Jesus não saber de uma coisa que o Pai sabia se eles são a mesma pessoa? Essa é a questão. Ou há uma separação, ou Jesus está mentindo aqui. Ou ele sabia, ele estava pregando uma peça nos discípulos. A distinção de divindade e humanidade. Nicolas, você falou, ao meu ver, você forçou uma interpretação quando você disse que a Bíblia, ao dizer que Maria concebeu do Espírito Santo, que foi assim uma maneira assim do Espírito Santo proteger a Jesus e tal, mas isso é um arranjo teológico, ela concebeu do Espírito Santo, e se a linguagem não perdeu o significado, quem concebe, a mulher que concebe de um determinado homem, o pai da criança é aquele de quem ela concebeu.
E no versículo 20 diz que o que nela Maria estava gerado era do Espírito Santo. Do Altíssimo. E o Espírito... Não, Mateus 1:20. Mas Lucas fala do Altíssimo. Mateus 1:20 fala: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora, se está gerado numa mulher o que é do Manuel, o Manuel é o pai da criança. Então o Espírito Santo fez a obra de paternidade. E não tem como negar que o Espírito Santo, ele é Deus. Deus é Espírito e ele é Santo 3 vezes. Que ele é Espírito, João 4:24, Santo. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que ele é Santo, Isaías 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios 3:17, Deus é Espírito. Então o Espírito Santo fez a obra de paternidade ali. E Jesus foi a parte humana e o Espírito Santo como Deus invisível, porque Espírito não tem carne. Isso. Lucas 24:39, apalpai-me, vede que sou eu mesmo, um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho. Então ele, por ser espírito, ele precisava de uma matéria, e essa matéria foi Jesus Cristo. Hebreus 10:5, corpo me preparaste, e ele habitou naquele corpo. Então aquele corpo foi a revelação de Deus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vós conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Filipe disse: Senhor, o Senhor fala tanto no Pai, mostra-nos o Pai. Jesus não disse: o Pai está lá em cima, eu estou aqui, um dia você vai vê-lo, vai me ver ao lado dele. Ele disse: estou há tanto tempo convosco que ainda não me tendes conhecido. Olha, quem que Filipe queria conhecer? O Pai. Estou há tanto tempo convosco que ainda não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Deus, como Espírito, é invisível. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível. João 1:18. Deus como Espírito. Até eu queria, posteriormente, marcar um debate sobre o seguinte tema: teofania e encarnação. Deus como Espírito, ele nunca foi visto. A Bíblia não entra em contradição. João 1:18. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho que está em seu seio, este o revelou. Jesus é a revelação de Deus. Nós só podemos ver Deus em Jesus. Então o corpo de Jesus era uma marionete? Tratando-se da divindade, lá no céu tem um corpo e o resplendor do grande Espírito Deus, porque Deus como Espírito, ele não tem localização. Ele não tem localização, ele enche os céus e a terra. Deus não tem esquerda nem direita. Jeremias 23:24. Sou eu apenas Deus de perto e não Deus de longe? Esconder-se e esconderia de modo que eu não veja? Porventura não encho os céus e a terra? Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde mirei do teu espírito? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, então Deus abarca todo o espaço. Agora, Jesus é a localização de Deus, é o corpo de Deus. Por isso, João, quando ele foi no céu, Apocalipse 4:2, ele diz assim: imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado no trono. Eu gostaria depois que, se me sobrasse só uns minutinhos, eu queria fazer uma defesa clara, que eu anotei aqui alguns itens, sobre o porquê batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas... assim, eu realmente não entendo por que essa ênfase tamanha em batizar em nome de Jesus, se no final é todo mundo igual, a mesma pessoa. Não faria sentido isso. Porque se é todo mundo a mesma pessoa... por que seria ofensivo para o Pai ou para o Filho ser batizado no Espírito, em nome do Espírito, ou no nome dos três? Não consigo entender o porquê dessa ênfase tão grande, mas eu realmente acredito que essa questão seja para, de algum modo, essa ênfase seja de algum modo para tentar forçar essa unicidade. Mas, seu Luiz, o argumento do senhor, o modo como o senhor desenvolveu a ideia, coloca Jesus como se fosse uma espécie de marionete de carne
nas mãos de um grande espírito. E não era um indivíduo completo ali. Quando Jesus orava, por exemplo, em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele estava falando com ele mesmo? Ou ele estava se dirigindo a alguém de fato? Não, ele estava falando com Deus, com o Espírito de Deus. Então, mas é alguém diferente dele, senão ele está falando com ele mesmo. Ele Não estava... é uma coisa... Como funciona Deus a psicologia é de uma disso? magnificência. Você não crê que Deus pode manifestar-se mais de uma vez ao mesmo tempo? Deus ultrapassa, Nicolas, toda a compreensão humana. Ultrapassa. Deus é magno, ele ultrapassa sem dúvida toda alguma. a compreensão Mas não há humana. nenhum exemplo Quando bíblico, você não há nenhum alega- exemplo bíblico de Deus ter se manifestado ao mesmo tempo de maneiras distintas, sendo uma pessoa só. Quando nós olhamos, por exemplo, o batismo de Jesus... Sim, está ali. Não, o batismo de Como Jesus, que não? o batismo de Jesus mostra 3 pessoas Escuta distintas. aqui, deixa eu te falar uma coisa. A transfiguração, de novo, o pai Deixa-me te separado falar do uma coisa filho. sobre o batismo de Jesus. Por favor, diga. Quando Jesus saía da água, o Espírito de Deus foi visto em forma de pomba, descendo sobre ele, não em forma de pessoa. Pomba não é pessoa. E uma voz dizia... Mas pessoa... Espera, eu vou concluir. Este é meu filho amado, no qual me comprazo. Ou seja, no qual tem prazer, no qual eu vou habitar. Quem veio habitar? Habitar? Habitar. Quem que habitou? O Espírito Santo não habitou em Jesus ali? Mas naquele momento, Jesus... O Espírito Santo não habitou em Jesus ali? Não. E antes daquilo? E agora eu te pergunto, quando o Espírito Santo veio e habitou naquele antes não tinha. Quem que Jesus disse que habitava nele? João 14:10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Era o Espírito Santo que estava habitando nele. Então, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de apenas Jesus, Mateus 1:21. Chamará o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mas quando a plenitude da divindade, o grande Espírito Deus, veio para habitar nele, ele tornou-se Senhor e Cristo. Senhor é porque ele é Deus. Jamais haveria outro Senhor a não ser Deus. 1 João 18:39, só o Senhor é Deus. Atos 2:36, saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem Jesus fez? Cristo. Quem o fez? Deus, o grande Espírito. Da onde o senhor tirou essa nomenclatura grande Espírito? Então, Grande Espírito? Onde tem isso? Isso parece uma coisa meio espírita, Meu grande querido, espírito. é o conceito. Deus não é grande? Então, peraí, o conceito Deus não é grande a palavra trindade não estar na Bíblia é um problema. Mas grande espírito não estar na Bíblia não é um problema? Não, porque existe consistência para Trindade mostrar que também. Deus é grande. Mas a Deus Trindade- não é grande? Deus também é 3. 1 e 3. Deus não é uma radiola para ser 3 em 1, uma radiola velha. Na verdade, olha, escuta aqui, meu querido. Eu não sei qual é a tua ideologia, porque nós, assim, eu como pentecostal, a gente admite a tricotomia do homem, sabe? Eu sou dicotomista, Você não é sou dicotomista, tricotomista. tá. Mas lá está, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu admito a tricotomia. No entanto, eu sendo corpo, alma, espírito, quando eu olho no espelho, eu não vejo 3 pessoas. Eu não vejo 3 pessoas, eu vejo uma pessoa. Mas o que o senhor define como pessoa? Eu acho que a gente precisa definir os termos aqui. Porque quando o senhor fala pessoa, por exemplo, o senhor falou uma pessoa não é uma pomba. É claro que uma pessoa não é uma pomba. Mas o que nós falamos quando dizemos que alguém é alguém e não algo? Nós falamos que a pessoa tem intelecto. O senhor concorda que o pai tem intelecto? O senhor concorda que o filho tem intelecto? O senhor concorda que o espírito tem intelecto? Certo. Segundo componente é a emoção. O senhor concorda que o pai tem emoção? Sim. O senhor concorda que o filho tem emoção? O senhor concorda que o espírito tem emoção? Afinal, é possível entristecer o espírito. Em terceiro lugar, além de intelecto e emoção, é preciso também ter vontade. O pai tem vontade,
Sim, faz todas as coisas de acordo com o desígnio da sua vontade. O Filho tem vontade? Sim, o Filho tem vontade. O Espírito tem vontade? Sim, ele distribui os dons como lhe apraz. Então, isso classifica cada um dos três como pessoa, não uma forma física. Então, quando o Senhor fala, ele desceu em forma de pomba, isso não é uma pessoa. É claro, nós sabemos que uma pomba não é uma pessoa, mas nós vemos a pessoa do Espírito Santo que não tem corpo, por ser um espírito, usando de uma pomba para mostrar ali a sua conexão ali com Jesus, o que estava acontecendo ali naquele momento do batismo de Jesus. A presença ali de toda a trindade ali, ratificando, iniciando o ministério de Jesus. Então, a definição de termos nos ajuda de modo muito claro, porque quando o Senhor fala que Deus é o grande Espírito e Jesus é a parte corporal disso, o senhor usou até em determinado momento o termo emanação. Isso se aproxima muito de uma linguagem gnóstica. Não tem nada com gnosticismo. Por favor, porque seria mais, além de patripacionismo e sabelianismo, modalismo, seria também gnosticismo. Deus é transcendente e imanente. Mas o senhor usou a palavra emanação. Meu querido, escuta aqui. Em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí surge uma pergunta, como eu posso estar com o Nicolas e ser o Nicolas? Como eu posso estar com o Gilmar e ser o Gilmar? Mas aí onde está a magnificência de Deus? Jesus, Filho, era um atributo que estava em Deus. Era Jesus palavra. É um atributo o que é palavra? Palavra é um pensamento. Quando você expressa aquele pensamento, é a palavra. Por isso a Bíblia diz que ele fez o mundo através de Cristo, da palavra, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Jesus está na mente de Deus na forma de um ofício. Eu sei que os trinitarianos citam Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei, como se Jesus foi gerado lá na eternidade. Mas ali é uma profecia, meu querido. Ali não foi literal naquele tempo, ali foi uma profecia do que aconteceria futuramente. Mas esse texto esse texto nem se enquadra nessa discussão. Hebreus 1:5, tu és meu filho e hoje te gerei. Mas Isaías 7:14, Isaías 9:6 diz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Não tinha nascido ainda. No entanto, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos voltar um pouquinho. O senhor citou João 1. Eu acho que esse texto é uma criptonita para a posição do senhor. Porque ele estava com Deus e era Deus. Ele estava ao lado de Deus, junto com Deus, e era Deus. E era Deus. Como que o senhor sai dessa? Porque parece haver uma distinção e uma unidade ali. Eu acabei de dizer que Deus é tão magnificente que Jesus é pensamento, a compreensão humana. Eu não posso estar com você e ser você ao mesmo tempo. Mas nós não somos Deus. Em Deus estava o atributo de filho. Mas aquele atributo de filho que um dia tornar-se-ia a encarnação, a imagem, a visibilidade do Deus invisível, se manifestava, se corporizava ocasionalmente em teofanias. Por isso o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Até que um dia a teofania tornou-se encarnação, o que Paulo chamou de mistério. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora, Nicolas, quando você disse que o termo nome no grego, onomite, não é uma referência sobre mera autoridade, mas carrega também a ideia da identidade específica. Você entendeu? Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. Ali foi claro, ele não disse seja batizado sob a autoridade de Jesus. Ele seja batizado em nome de Jesus. Identificando-se com Jesus Cristo. Olha, isso não é claro. existe. O que é o batismo? Nicolas, o que é o batismo? O batismo não é uma identificação? É uma identificação. É uma identificação com quem? Hã? Com quem?
Com Cristo. Pronto. Então, pronto, você respondeu. Ele é meu salvador. 3 pessoas morreram por você na cruz. Não, uma pessoa morreu por mim na Então cruz. você tem que ser batizado no nome daquele que morreu por você, meu querido. Você tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. E por que Jesus disse então para batizar no nome de 3? Por que não há Ele em gastou Atos tinta, dos Apóstolos um batismo realizado no círculo? Mateus, a resposta que o senhor deu em Mateus não satisfaz isso que o senhor acabou de colocar aí agora. Porque Jesus apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele próprio está falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele próprio. Ele que tem essa autoridade que o senhor está mencionando. Ele que é com quem nós nos identificamos no batismo. Ele está falando. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele. Agora, o que me chama a atenção no que o senhor fala é quando fala que Jesus é um pensamento. Eu não consigo ver... Era um ofício que está na mente de Deus. Então, mas como assim um ofício na mente de Deus? Isso não faz sentido porque Jesus fala que ele tinha uma glória antes com o Pai. Sim. E que glória é ter um ofício, ou ser um pensamento? E como alguém é um pensamento? Não é uma pré-existência eterna, é uma pré-existência agendada. Nossa, então peraí. Agora o buraco foi mais embaixo. Que explicação que você me dá para Apocalipse 13:8? Que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Aquilo foi pré-agendado. Ou você crê que Jesus morreu desde a fundação do mundo? Não, foi planejado, é claro. Desde a eternidade, a Trindade já tinha definido quem morreria na cruz, como seria esse processo de salvação e tudo mais. Agora, quando o senhor diz que é uma... Como foi? Pré-agendado? Como que é? Uma eternidade... porque assim, estava na mente de Deus... Não, mas o termo que o senhor usou... Não, mas o termo que o senhor usou... Em Atos 22, termo que o senhor usou? 23, diz que Jesus foi entregue pelo conselho e presciência de Deus. Sim. Foi pré-agendada a morte Jesus era o plano? Ou Jesus era uma pessoa? A encarnação foi pré-agendada. Sim, mas e antes... lembrei. O senhor falou uma pré-existência agendada. Não. Sim, senhor. A pré-existência, o nome já diz, é pré-existência. Jesus já existia antes de nascer. A Bíblia diz em Romanos 4:17 que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Jesus existia antes de nascer ou não? Se você falar que Deus tinha um filho ao lado ali, atuando concomitantemente, você vai esbarrar em Jó 9, versículo 8, que Deus disse: eu sozinho espraiei a terra, estendi o céu. Deus é unitrino. Ele pode falar eu sozinho, ele pode falar eu e mais as outras pessoas da Trindade. Ele é Deus trino, ele pode fazer isso. Agora, a pergunta é, Jesus existia antes de nascer ou não? Como Deus, sim. Como homem, não. Tá, ok. Mas por que o senhor disse, então, que uma pré-existência agendada ou coisa do tipo? Como filho, Deus tinha agendado em sua mente, assim como ele agendou a morte de Jesus, e como Deus, de acordo com Romanos 4:17, considera as coisas que não são como se já fossem, então... aquilo ali, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Eu entendi o raciocínio do senhor, mas eu acho que o senhor está confundindo, está colocando todos os textos num balaio de gato. Nicole, a doutrina da Trindade só passou a existir depois do Concílio de Nicéia. Aí eu vou ser obrigado a discordar com o senhor mais. Quer dizer, já estou me discordando desde o começo aqui, né? Mas eu vou precisar... Porque o senhor sabe que o Concílio de Nicéia, lá em 300 e pouco, o senhor sabe que antes disso já tinha discussão. O senhor sabe que antes disso já tinha pessoas como Tertuliano de Cartago, que é do final do segundo século, lá 150, ano 200 depois de Cristo, já desenvolvia esses conceitos, que inclusive depois foram reforçados pelos concílios posteriores. Então essa discussão é antiga, não é uma doutrina papal. A semente do pé de carvalho já existia. Potencialmente existia o carvalho. Já havia um conceito, uma sementinha, que quando surgiu Ário, com aquela doutrina herética lá, que o filho é menor que o pai, maior que os anjos, e eles reuniram no Concílio de Nicéia para discutir esse desvio cristológico, eles escaparam do espeto e caíram na brasa. Aí veio
credo de Atanásio. E os apóstolos não tiveram nenhum credo, meu querido. Se eles tiveram um credo, foi Atos 2:38. O batismo no nome de Jesus Cristo. Eu digo para você assim, o batismo no nome de Jesus Cristo é para os judeus, Atos 2:38, para os samaritanos, Atos 8, do versículo 14 ao 16, para os gentios, Atos 10, a partir do versículo 47. Atos 19, Paulo foi claro ali, batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus, e ele disse em Gálatas 1, versículos 11 e 12, faço-vos saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi, não recebi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Não te deixa, Nicolas, com um ponto de interrogação, por que não há um registro em Atos dos Apóstolos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus deu uma ordem para ser cumprida e não para ser repetida. Uma simples ilustração natural. Eu digo para o meu filho, filho, vai lá no armazém ou no mercado, compra uma coisa lá e marca no nome do Pai. Ele vai lá e, eu vim aqui comprar tal coisa, meu pai pediu para marcar no nome dele, marca no nome do pai aí. Só que não vai ficar pai, vai ficar Luiz Mendes. Os apóstolos entenderam que Jesus exigiu o nome desses 3 títulos. Por isso, todos os registros batismais foram em nome do Senhor Jesus Cristo. A repetição de uma ordem é diferente do cumprimento dela. É isso. Seu Luiz, eu acho que, evidentemente, nós não vamos nos convencer de nada. O senhor vai permanecer no unicismo e eu vou permanecer no trinitarianismo e nós vamos seguir assim. Mas eu queria me dirigir agora para o pessoal que está em casa, então. Quando nós apresentamos esses textos, falamos desses textos, nós estamos falando da interpretação natural dos textos ou de uma interpretação artificial dos textos. Ao longo de toda a história da igreja, o texto sempre foi interpretado do modo que você aí de casa pode interpretar. Mateus 28, os textos de Atos, se referindo ali a realmente um único Deus, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas. Isso é importante não só para uma discussão acadêmica, não só para saber se alguém está certo aqui ou está errado, não só para saber quem ganha o debate, mas isso aqui é importante porque, como eu disse, isso toca na dinâmica da salvação. Jesus não era só um pensamento, Jesus não era só um atributo, Jesus não era só uma parte, ou uma emanação, ou um compartimento, ou seja lá o que, da divindade. Jesus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem, encarnou para morrer na cruz pelos nossos pecados e, sendo ressuscitado pelo Pai, confirmou que todo o pagamento pelo pecado foi feito. E agora, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem e habita em você, te colocando um selo, ele próprio como selo, uma garantia de que você é posse de Deus. E você, então, por meio da ação do Espírito Santo, tem todos os benefícios, todos os privilégios, tudo que Jesus conquistou na cruz é aplicado a você. Aquele plano que foi traçado lá atrás, que Efésios 1 fala que foi o Pai que elegeu, o Filho que morreu na cruz, no tempo específico, e o Espírito Santo que aplica isso a nós. As 3 pessoas da Trindade, isso que é chamado de economia da Trindade, atuam para que o indivíduo seja salvo. Se você anula essa realidade da Trindade, se você confunde as pessoas da Trindade em uma só, você mata o texto de Efésios, você mata os outros versículos que mostram o papel de cada uma das pessoas da Trindade atuando separadamente e ao mesmo tempo. Você acaba com a revelação progressiva de Deus. De fato, no Antigo Testamento, nós não temos referências à Trindade claras, mas no Novo Testamento nós temos isso apresentado de modo claro, assim como tantas outras coisas que não estavam claras no Antigo Testamento, mas que estavam claras agora no Novo. Então, ainda que nós não compreendamos plenamente o mistério da Trindade, porque de fato é um mistério, nós precisamos preservar isso, assim como os teólogos antigos fizeram, porque isso toca na nossa salvação, isso toca na encarnação de Cristo, isso toca na preexistência de Cristo, em quem é Jesus, na identidade de Jesus, na personalidade do Espírito Santo e na função de cada uma das pessoas da Trindade. Meus queridos irmãos,
os que estão nos assistindo neste momento. O debate poderia se prolongar muito mais, mas nós temos horário, né? Então, nesse momento, eu vou passar primeiro para o pastor Luiz, para você dar as suas considerações finais em 2 minutos. Se quiser falar alguma coisa, nesses 2 minutos, fique à vontade. Depois o Nicolas trará ali as suas considerações finais. Mas essa é a última fala de cada. Sim. Nicolas, com todo respeito, você citou aí que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Eu não quero lançar nenhum desafio para você, sabe? Até porque nós estamos já no término do programa. Mas aqui está essa Bíblia. E em lugar algum Jesus é mencionado como segunda, e sim como a primeira e a última. No Velho Testamento, Deus disse em Isaías 44:6, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Aí vem Jesus, Apocalipse 1:17, e eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Mas é só para concluir sobre o batismo. Você fala da autossuficiência de Jesus. Você sempre tem um argumento teológico. Você argumenta muito teologicamente, mas com todo respeito, você citou pouco a Bíblia em face do que eu citei. Mas com todo respeito... Citar versículos fora de contexto e com uma montagem artificial... Não descontextualizado. Toda propriedade é registrada no nome do comprador, meu querido. Você compra um carro, você põe no teu nome. Você compra uma casa, você põe no teu nome. Em Apocalipse 5:9, diz que Jesus nos comprou. Em Atos 20:28, diz que ele nos comprou com seu próprio sangue. Outra coisa, a igreja é a noiva, a esposa de Cristo, como está escrito, segundo os Coríntios 1:2. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Não está escrito lá, Apocalipse 19:7, alegremos, regozijemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, como esposa de Cristo, nós temos que ter o nome do nosso esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pastor Luiz, eu sei que tu terias muitas outras palavras a dizer, mas onde os nossos irmãos que estão nos assistindo podem lhe encontrar nas redes sociais? Tem algum canal, tem algum nome pelo qual possam te procurar? Então, nesse momento, você tem também aí a oportunidade de divulgar aí as suas redes sociais. Seja bem breve. Agradeço, pastor, agradeço mesmo. A gente tem uma vasta região que eu apacento, né? Mas a igreja matriz onde eu transmito os cultos é em Araçatuba, na rua Vandel Cocker, número 2687, bairro Planalto. Todos os cultos realizados aos domingos com transmissão. E o nosso e-mail é pastorluismendes@pregandoaverdade.com.br. É isso. Amém. Deus abençoe, pastor Luiz. Pastor Nicolas, você tem agora aí também pelo menos uns 2-3 minutos para suas considerações finais. Ok. Eu já preguei o evangelho na oportunidade anterior aqui da minha fala, e eu acredito que isso seja central para quem está nos ouvindo. Não existe salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Quando o texto fala de nome, está falando da pessoa de Jesus, do próprio Jesus. E eu gostaria de terminar lendo 1 Pedro 1:2, que tem conexão com isso. 1 Pedro 1:2 mostra as 3 pessoas da Trindade, cada uma agindo em determinada parte da salvação, operando determinado ministério da salvação. Diz assim, que os crentes são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, Deus Pai é quem escolhe, é quem elege, em santificação do Espírito, ou seja, o Espírito é quem separa o indivíduo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é quem derramou o seu sangue que nos purifica, que é expiação pelos nossos pecados. Não foi o Pai que derramou sangue, não foi o Espírito que derramou sangue, não foi o Filho que elegeu, não é o Filho que santifica aqui. O texto coloca cada pessoa da Trindade atuando de uma maneira. Nós não entendemos como pode uma pessoa, um único Deus em 3 pessoas, porque nós somos uma pessoa. Nós não conseguimos compreender isso, nós somos uma pessoa só. Mas essa maravilha que nós não conseguimos entender
é o alicerce da nossa salvação aqui apresentado por Pedro e também apresentado por Paulo em Efésios 1. Então, ainda que nós não compreendamos isso plenamente, nós não podemos jogar isso fora. Porque se nós jogamos isso fora, nós comprometemos a compreensão e talvez até mesmo, de fato, a nossa salvação. Pois bem, meus queridos irmãos, mais um debate no programa Fora da Caixa, que chega ao fim. Grato a todos que nos estão assistindo, aqueles que assistirão. E, por certo, em breve, uma outra oportunidade, o programa Fora da Caixa, sempre com mais um debate de excelente nível. Que Deus abençoe a todos. Amém. A pergunta que eu quero fazer é sobre Mateus 24, 36 e sobre Atos 1. Nessas passagens, Jesus diz o seguinte, sobre a sua volta, sobre o seu retorno. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, naquele momento, o Pai sabia de algo que o Filho não sabia. Como isso seria possível se eles são a mesma pessoa? E, como o Senhor disse, não há nenhuma confusão, nenhuma confusão e nenhuma separação da natureza divina e humana de Jesus, né? Ou seja, naquele momento ele era plenamente divino, plenamente humano, e ele disse que ele não sabia de alguma coisa, mas o Pai sabia de alguma coisa. Se há uma pessoa só, como pode isso acontecer? Isso depois é repetido em Atos 1, quando ele diz o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, o Pai tem uma autoridade, uma prerrogativa que o Filho não tem. E depois ele ainda continua no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, mostrando que seria algo distinto, né? Alguém distinto dele. Algo que Jesus já tinha prometido em João, que ele enviaria outro Consolador, o Paráclito, né? Que seria diferente, mas que estaria com eles o tempo todo. Como o senhor responde a isso então? O Pai sabia de algo e o Filho não sabia de algo. Como pode isso acontecer se eles são a mesma pessoa? São as duas naturezas, humana e a divina. Como Deus ele sabia, como homem ele não sabia. Mas isso não separa as naturezas? Não, veja bem. A Bíblia chama de mistério, Nicola, mas em lugar algum a Bíblia fala nesse mistério confuso de três pessoas formando um só Deus. Você citou aí Deus Trino e Deus Único. Eu te peço para você me mostrar onde está escrito isso. Porque a Bíblia fala Deus Único, Deus Trino não. Judas, versículo 25, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Portanto, essa triunidade aí, Deus Trino, isso aí, dizer que Deus é uno na essência e trino na personalidade, isso é um arranjo teológico. Você forçou, com todo respeito, quando você disse, para mim, você forçou a exegese em dizer que quando Maria concebeu do Espírito Santo, foi para preservar, foi no sentido de preservar Jesus. Então, ali o texto é claro, ela concebeu do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fez a obra de paternidade no seio da Virgem. E o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. João 4, 24, está escrito que Deus é Espírito. Então, tratando-se desse mistério, eu até admito que seja mesmo, porque a nossa mente é pequena para prescrutar a magnificência de Deus. Em 1 Timóteo 3,16, diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Vocês teólogos dizem que aquele não é Deus, porque Deus é Deus e tal, mas há outras escrituras, muito embora em outro contexto, que atribui a Deus a palavra aquele. Por exemplo, 1 Timóteo 6,16,
está escrito assim: aquele que ele só tem a imortalidade, habita na luz inacessível. Quem é esse aquele que ele só tem imortalidade, habita na luz inacessível? É Deus. Então Deus, sendo o grande Espírito, porque em Hebreus 10:5 diz: pelo que entrando no mundo de sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus necessitou de um corpo para manifestar-se. Eu concordo com você quando você fala que Deus, por um aspecto, morreu na cruz. Em Atos 20:28 diz: a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sangue de quem? Sangue de Deus. Mas o senhor que falou que Deus é espírito. Deus é espírito. Certo. Mas Jesus foi a extensão de Deus. Extensão? Jesus foi a emanação de Deus. Emanação? Jesus foi a emanação de Deus. Isso não é uma linguagem meio Escuta gnóstica? aqui, deixa eu concluir. Quando Jesus falava do Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Às vezes muitos citam, ninguém vai. E até dizem, que diferença tem? Vai, vem. Tem sim. Vai é em outro lugar, vem é onde eu estou. Ninguém vem. Então o Pai estava nele. E ele disse: vós conhecestes a mim, também conhecerias a meu Pai e tal. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Se o Pai fosse uma pessoa distinta, ele estivesse lá no céu, o Filho aqui na terra, Jesus diria: Filipe, o Pai está no céu, vai chegar a hora de você conhecer o Pai, vai chegar o momento de você me ver ao lado do Pai. Mas ele respondeu: estou há tanto tempo convosco que ainda não me tendes conhecido, Filipe. Ora, quem que Filipe queria conhecer? Estou há tanto tempo convosco que ainda não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí entra o argumento: não, mas quando Jesus disse, por exemplo, João 10:30, eu e o Pai somos um, marido e mulher também são um. Eu sou um com a minha esposa, Efésios 5:31 e 32. O homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois numa só carne. Tudo bem. Está escrito isso. Só que eu não posso dizer: quem vê a mim, vê a minha esposa, por causa da individualidade. Eu sou uma pessoa, ela é outra pessoa. Eu estou aqui, ela está em Guaraçaí, a 600 quilômetros de distância. Agora, Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai, o grande Espírito, estava habitando naquele corpo, a parte humana revelando a parte divina. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Está escrito em João 1,18 que Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho que está em seu seio, esse o fez revelar. Então, o mistério tão defendido pelos trinitarianos, que é o mistério da Trindade, Paulo disse que o mistério de Deus é uma pessoa. Paulo, então, ele creu, ele seria modalista.